paz seja convosco, meus queridos e queridas. Que Deus vos abençoe grandemente. E nesse dia que é um dia tão especial, onde nós na igreja sempre fazemos o culto de missões, gostaríamos de também estar levando uma palavra a todos vocês que nos ouvem e que o Espírito Santo esteja falando em cada coração. A palavra do Senhor lá no Salmo de número 102, Salmos de número 102, a palavra do Senhor diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Nós temos vivido dias tão complicados, né, amados? São muitas situações acontecendo no Brasil e no mundo. Todos os dias os jornais noticiam pessoas sendo infectadas, pessoas morrendo, pessoas se recuperando. Enfim, são situações e situações acontecendo, sem contar com outras questões que vemos também os noticiários falando a respeito do desemprego, a respeito das empresas sofrendo, né, economicamente. Então, são situações que estão atingindo não só a nossa nação, mas muitas nações. E o que fazer, né, amados? Ficar reclamando, brigando, não vai nos ajudar em nada. Mas esta palavra aqui me inspira a fazer alguma coisa. Esta palavra que eu acabei de ler para vocês aqui nos inspira a fazer algo. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se reclamar aos homens, reclamar aos políticos, reclamar às autoridades não nos ajuda, falar com Deus, orar a Deus e pedir ao Senhor uma direção, uma orientação, um livramento, isso sim vale a pena, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos orar por nossas famílias. Ore pela tua família, ore pelas famílias do Brasil, ore pelas famílias do mundo. Vamos apresentar ao Senhor o nosso lamento. Vamos colocar diante do Senhor a nossa súplica, meus amados. Porque a situação está difícil, mas para o nosso Deus a Bíblia diz que não existem impossíveis. Então vamos clamar. Vamos fazer como a nação de Israel quando estava aprisionada no Egito, sofrendo horrores, sendo maltratada de todas as formas, vendo seus filhos morrerem ainda jovens, açoitados, chicoteados, não suportando mais a opressão, eles levantaram a voz e clamaram. Vamos clamar. Vamos clamar. Vamos buscar a face do Senhor. Aqui o salmista diz assim: Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Ou seja, havia dor, havia angústia, havia sofrimento. Então, o clamor do salmista a Deus por socorro, buscando ajuda, pedindo auxílio. Eu quero te pedir agora, vamos orar. Vamos orar, irmãos, entregando a nossa casa, a nossa família, porque é o nosso dever orar por nossa família, né? Vamos orar pela nossa nação, que é a casa dos brasileiros, e vamos orar, sim, pelos nossos irmãos no mundo, para que eles também recebam socorro do Senhor. Eu convido você, ainda você está, fechar os teus olhos e fazer essa oração comigo. Meu amado Senhor e Deus, nós somos, Senhor amado, teu povo, e nós clamamos ao Senhor, o nosso Deus, em quem nós cremos, para que nos ajude e nos socorra nesse momento de dificuldade. Estamos angustiados e afligidos, Senhor,
tanto, Senhor, aqueles que estão sofrendo na carne, sofrendo na pele, Senhor, as doenças e as enfermidades, quanto aqueles, Senhor amado, que estão, Senhor amado, padecendo de situações, Senhor amado, de outras questões, Pai. Alguns que perderam amigos, familiares, alguns que sofreram de outras enfermidades e doenças, e alguns que estão passando, Senhor amado, até necessidade, Senhor amado, com relação à alimentação, a abrigo, pessoas que estão desempregadas. São tantas angústias, Senhor amado, são tantas as dores, Senhor amado, do teu povo. Nós oramos e clamamos ao Senhor por livramento. Livramento para a família, livramento para cada brasileiro e brasileira, livramento para toda essa nação brasileira. Pedimos ao Senhor que alcance, Pai, as autoridades, dando a eles entendimento, abrindo a visão deles, o entendimento, clareando a mente dos nossos governantes, para que eles saibam, Senhor, como proceder diante de uma pandemia, diante de uma dificuldade tão grande que se abateu sobre a nossa nação. Nós oramos para que o teu Espírito Santo venha, trazendo, Senhor, sabedoria, trazendo capacidade, trazendo luz, trazendo entendimento, porque para o Senhor a tua palavra diz que não existe impossíveis. Para nós, sim, Senhor, nós somos limitados, mas o Senhor não é. Entra, Senhor, com a tua provisão na nossa nação, mas também oramos por nossos irmãos, Senhor amado, espalhados por este mundo todo, que a tua mão os alcance onde quer que eles estejam, e eles também sejam alcançados pela tua misericórdia. E assim, Senhor, também oramos, Pai, para que a tua palavra venha de encontro ao coração daqueles que nos ouvem, e que neste dia, Senhor, essa pessoa possa se encher de esperança, de alegria, de ânimo, Senhor. Aumenta a fé do teu povo, para que possam permanecer firmados no Senhor e não se afastarem do caminho, não se desviarem da tua vontade. Pai, cumpre a tua vontade no coração de cada pessoa, renova o ânimo, renova a alegria, Senhor. E se há algum outro tipo de enfermidade também agindo ali, que esse mal seja repreendido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ouvir alguns louvores agora. Em seguida eu venho com a palavra de Deus. Caleb. Boa noite, que a paz esteja com todos. Vamos iniciar mais este culto. Vamos iniciar então mais este culto, descansando e confiando no Senhor. Amém?
das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vê a hora. Bom, agora nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse encontrar aí na tua Bíblia. Vamos começar ali por Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, por gentileza, ache aí. Versículo 18. Vamos falar aqui sobre o mancebo rico, né? O jovem rico. Versículo 18, vamos ler até o 24 apenas, amados. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler toda a passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a palavra de Deus, amados, nos diz assim: E perguntou-lhe,
um certo príncipe, dizendo: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha infância, mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Queridos, vamos fazer uma breve oração e em seguida estaremos então explanando a palavra de Deus. Fecha teus olhos aí, se você está com alguma situação, se você não está se sentindo bem por alguma razão, por alguma situação, coloque nessa oração agora, tá bom? Fecha teus olhos. Meu amado Deus, colocamos agora, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença. Reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus verdadeiro e fiel. Abençoa agora essa pessoa que me ouve, toca com Teu toque de amor, que a Tua palavra possa, Senhor, de alguma forma trazer, Senhor amado, paz, alegria, ânimo, encorajamento, Senhor, restauração, em nome de Jesus na vida dessa pessoa que me ouve agora. Amém. Bom, eu achei interessante porque muitas vezes, amados, Jesus era indagado, as pessoas paravam Jesus para fazer perguntas e essa pergunta veio de uma forma diferente. Esse jovem que recebe aqui como título um mancebo de qualidade, um jovem de qualidade, ele chega para Jesus para perguntar para ele: Mestre, como farei para herdar a vida eterna? Havia interesse da parte dele. Pelo menos é o que a gente consegue perceber nessa pergunta. O que farei? Aí Jesus fala para ele sobre os mandamentos. E cita alguns aqui para ele. E ele diz: Eu tenho feito isso, mestre. Eu tenho observado os mandamentos. Veja como ele diz: Eu tenho observado. Né? Ou, acredito que em outras palavras ele tenha dito assim: Eu tenho procurado fazer. Eu tenho me esforçado para fazer, para obedecer. Né? Mas alguma coisa foi além ali. A pergunta dele era uma pergunta profunda. A pergunta desse jovem foi uma pergunta que... E além de uma resposta comum, uma resposta normal. E quando ele fala isso para Jesus e ele diz: Senhor, eu tenho obedecido, eu tenho observado desde a minha adolescência ou desde a minha infância, Jesus certamente se alegra com a resposta dele. Que bom que ele seguia, que ele obedecia. Mas faltava uma coisa. E isso me chamou a atenção, irmãos. Faltava alguma coisa. E talvez aquele jovem não tivesse ainda se dado conta de que lhe faltava algo muito importante. E Jesus veio de encontro com aquele, vamos dizer assim, com aquela dificuldade, com aquele problema que quem sabe aquele jovem ainda não tinha se dado conta. Versículo que nós lemos ali, veja aí na tua Bíblia. E quando Jesus ouviu isso, no versículo 22, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Algo que, quem sabe, aquele jovem, aquele moço valoroso, aquele moço religioso,
aquele moço que cumpria as tradições da sua religião, ainda não tinha. E que se não fosse necessário, irmãos, Jesus não teria falado, ou teria? Você acha que Jesus falaria algo que não era importante? Você acha que Jesus gastaria tempo com alguém, com aquele moço, para dizer-lhe algo que não mudaria a vida dele? Não, amados. Jesus, quando nos fala, é para trazer mudança e transformação para a nossa vida. Por mais que ele tenha que tocar o dedo na nossa ferida, por mais que ele tenha que tocar em áreas da nossa vida que nós não gostamos, que nós não queremos, mas Jesus mostra. Afinal de contas, quando perguntamos para Jesus, ou quando falamos com Jesus, dizendo, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Senhor, o que eu preciso fazer para mudar? Você tem coragem de fazer essa pergunta para Jesus? Você tem feito essa pergunta na tua oração? Senhor, hoje, o que eu preciso mudar? E talvez você não goste do que você vai ouvir. Talvez você não se agrade da resposta que você vai ter de Jesus. Mas se ela foi dada, é porque é importante. É porque ela vai fazer diferença na tua vida se você obedecer e cumprir. Compreende isso, amados? Nem tudo aquilo que nos é dito por pessoas que nos amam de verdade, que se interessam por nós de verdade, que muitas vezes convivem conosco no dia a dia e veem que nós estamos errando em alguma área e aquilo vai ser prejudicial para nós. E essas pessoas que nos amam de verdade, elas chegam para nós e dizem, olha, isso aqui está te atrapalhando na tua vida. Muitas vezes nós não gostamos, né? Ficamos até de mal, ficamos até emburrados, muitas vezes fazemos uma greve de silêncio com aquela pessoa, porque ela teve coragem de olhar para nós e dizer, olha, minha amiga, meu amigo, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, olha, isso aqui, né? Jesus fez isso aquele dia, irmãos. O jovem perguntou e Jesus respondeu. O jovem queria saber. E Jesus deu a ele a resposta que ele precisava, talvez não a que ele queria, mas a que ele precisava ouvir. E às vezes é assim com a gente também. Nós queremos mudança, mas nós queremos mudanças e apontar aonde. Mas o Senhor, quando Ele vem para fazer uma obra completa na nossa vida. Não só naquelas áreas em que nós achamos que ali precisa de alguma coisa, mas naquelas áreas também que nós não queremos enxergar, em que nós não queremos admitir que precisamos ser tocados, que precisamos ser trabalhados e tratados. E não é fácil, né? Não é, né? Não é fácil. É difícil, irmãos. É difícil nós admitir que tem áreas da nossa vida que estão intocáveis ainda e que estão nos trazendo prejuízo e que estão nos causando danos e está gerando dentro de nós tantas coisas ruins. Mas Deus quer entrar lá. Sim, Deus quer chegar aí. Porque Ele sabe que a hora que Ele chegar aí, nessa área, nesse lugar, vai acontecer milagre. A tua vida, a minha vida, a nossa vida vai ser transformada. Quando nós deixarmos Deus entrar lá onde Ele tem que entrar. Não só lá onde nós queremos que Ele entre. Né? Às vezes nós vamos ao Senhor dizendo, Senhor, me ajuda, eu preciso resolver aquele problema. Eu preciso, Senhor amado, que o Senhor me ajude nessa questão. Nós direcionamos Deus, né? Dizemos, é ali, e lá, e acolá, que nós precisamos que o Senhor faça. Mas e quando é que nós chegamos no Senhor e dizemos, Deus, tem áreas na minha vida que estão sendo prejudiciais para mim. Tem áreas que eu vejo e tem áreas que eu não vejo. Tem coisas que eu sei, tenho ciência disso, mas tem coisas que eu não tenho nenhuma ciência, nenhum conhecimento.
E eu preciso que o Senhor venha. E que o Senhor arranque isso de mim. Tira isso de mim. Me sare disso, me cura. Me liberta disso, me ajude, me dê força. Para que eu não perca as maravilhas que o Senhor tem para a minha vida. Para que eu não perca as bênçãos que o Senhor tem para mim. Então, esse jovem, nesse dia, nem imaginava, irmãos, que ia acontecer isso. Ele nem imaginava, amados, que ia ouvir uma resposta dessa do Senhor. Do Senhor dizer para ele, filho, falta-te uma coisa. O quê? O que faltava para aquele moço? Olha só. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aí eu fiquei pensando, amados, né? A palavra de Deus nos dá esse direito de pensar. E eu fiquei pensando assim, será que Jesus queria que aquele moço fosse pobre? Miserável? Será que era isso que Jesus queria dele? Claro que não, né? É claro que não. De jeito nenhum. Sabe o que eu pensei em meu coração? Que Jesus estava trabalhando naquele momento, na vida daquele moço? E que talvez ele tivesse dificuldades para admitir que isso estava no seu coração? Estava lhe faltando o quê? Generosidade. Compaixão, misericórdia para com os necessitados, para com os sofridos. Porque Jesus tudo vê, não é verdade? Jesus tudo sabe. Então, eu fico pensando assim, em toda essa trajetória desse moço que dizia cumprir e observar os mandamentos, em toda essa trajetória dele até ali, até naquele momento ali, será que Jesus não viu? Será que Jesus não conhecia a trajetória daquele moço? É claro que sim. Certamente no caminhar desse jovem, enquanto ele caminhava pela vida até aquele momento, quantas situações ele vivenciou e ele não se deixou ser usado, não se deixou ser uma bênção na vida de alguém por quem ele passou na vida. Quem sabe quantas pessoas que ele poderia ter colaborado com o bem daquela pessoa, daquela família, mas não o fez. No entanto, ele disse para Jesus que ele observava os mandamentos. E um dos mandamentos, se eu não estou enganada, né, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Nós não podemos esquecer desse mandamento, irmãos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que no decorrer dessa caminhada desse jovem observador dos mandamentos, ele não deixou passar esse mandamento como se ele não existisse? Ou será que só em teoria ele conhecia, mas na prática não? Porque é muito fácil dizer, eu conheço o que a Bíblia diz. Mas e eu vivo o que a Bíblia diz? Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu pratico o que a Bíblia diz? Essa é a questão. Então, quando Jesus se refere a esse moço e lhe falta alguma coisa, Jesus está dizendo para aquele moço, você precisa se tornar uma pessoa generosa. Você precisa pôr em prática o amor ao teu próximo. Você precisa pôr em prática o amor. Porque de repente, amados, era isso que Jesus estava dizendo. Porque o coração daquele moço estava apegado às suas riquezas, ao ponto de ele não conseguir, de repente, abrir mão para que outros pudessem ser abençoados, socorridos, quando estivesse
na capacidade dele de ajudar, né? E de repente, quantas oportunidades surgiu e ele tinha capacidade de ajudar, ele tinha condições de socorrer, ele ficou sabendo da necessidade de alguém próximo, de alguém que esteve na caminhada dele, mas ele se negou porque o coração dele estava pegado às riquezas. Então, viver a religiosidade, mas não viver a prática da palavra são coisas diferentes. Viver aquilo que é os rituais de uma religião, seguir os rituais da igreja, da instituição, é uma coisa. Pôr em prática a palavra de Deus é outra coisa. E acredito que era isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Dizendo para aquele jovem, te falta uma coisa ainda. Certamente Jesus tinha uma mensagem transformadora para a vida dele naquele dia. Mas ele se entristeceu profundamente. Por que ele se entristeceria? Porque o seu coração estava apegado naquilo que ele possuía. E é aí que nós falhamos. Muitas vezes o nosso coração está no lugar errado. Nós estamos depositando o nosso coração aonde não é o lugar dele. Cabe a eu e você, amados, fazer uma reflexão e pensar assim, o que está me faltando? Aonde Deus quer mudar e transformar a minha vida, que eu não tenho permitido que Ele entre. Quem sabe algumas vezes você já percebeu a batida do dedo de Deus, dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu entrar aí porque eu vou mudar, eu vou iluminar, eu vou transformar. Lembrei assim, e vou falar para vocês, depois vocês procuram lá, é Jeremias 18, que fala lá sobre aquela passagem do oleiro. Deus vem a Jeremias e fala com Jeremias e diz para Jeremias que queria falar com ele. Só que Deus não falou nada na hora. Deus apenas diz para Jeremias, desça na casa do oleiro, porque é lá que eu vou falar com você. E Jeremias desceu à casa do oleiro e ficou lá encostado na porta, imagino eu, observando o oleiro. E o oleiro estava fazendo vaso e aquele vaso se quebrou. E ele pegou e fez um novo vaso e o segundo vaso era melhor do que o primeiro. Acho que vocês lembram dessa passagem. Se vocês não lembram, procure lá no capítulo 18 de Jeremias. E por fim o Senhor diz, não posso eu também fazer convosco a casa de Israel, como fez esse oleiro? Sabe, amados, o que Deus quer fazer conosco? Deus quer fazer de nós um novo vaso. Mas para que isso aconteça é necessário que nós permitamos que o Espírito Santo venha e faça uma obra muito grande dentro de nós. Sabe? Aquela obra que eu falei lá no começo, aquela obra que é abrir tudo e deixar ele entrar em tudo. Fazer todo o trabalho que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Para que a nossa vida seja mudada e transformada, nós não podemos ficar escolhendo lugares para o Senhor agir. Ah, Senhor, nessa área o Senhor pode fazer, nessa área o Senhor pode fazer, mas essa área aqui está totalmente trancada. E eu não permito que o Senhor entre, eu não permito que o Senhor entre ali. Então, áreas da minha vida vão ficar comprometidas, vão ficar com problemas e vão me gerar problemas para toda a vida, se eu não permitir que o Senhor entre ali com a sua luz e dissipe todas as trevas. Então, o Senhor quer fazer de cada um de nós um vaso novo. Falta-te alguma coisa, amado? Será que Jesus está olhando para você e para mim agora e dizendo assim, te falta uma coisa. Mas que coisa é essa? Ele vai te revelar como ele revelou para o jovem. Ele vai me revelar como ele revelou para esse mancebo. Então, amados, vamos deixar Jesus entrar. Vamos deixar ele fazer uma obra nova em nossas vidas. Ainda em Jeremias 17, a palavra do Senhor, ela diz dois versículos aqui que eu quero ler para vocês, o 9 e o 10. A palavra do Senhor diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá?
Muitas vezes nós mesmos, sabe, nos tentamos sabotar. Sabotamos a nós mesmos, amados. Tem tanta coisa boa e linda que o Senhor quer fazer ainda na nossa vida, mas nós ficamos nos sabotando. Eu vou deixar para depois, vou deixar para amanhã. Eu acho que não é isso. E o Senhor está aí dizendo, estou na porta. Estou batendo. Abre, deixa eu entrar. Mas o meu coração que é enganoso, que é perverso, fica dizendo não, mas não precisa. E às vezes fazemos como esse jovem, nos entristecemos e vamos embora. Por quê? Porque não queremos deixar Deus agir. Porque temos medo, porque achamos que não é necessário, que isso não é importante. Mas a verdade é que é importante sim. A hora que o Senhor entrar, você se permitir ser quebrado, feito de novo, você se permitir ser tratado pelo Senhor, que sabe como faz uma obra perfeita, a tua vida nunca mais será a mesma. O 10 diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. É Ele que esquadrinha o coração, tá vendo? Ele está sendo, Jeremias está sendo usado aqui para dizer exatamente isso aqui, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo as suas obras, segundo as suas ações. Ninguém consegue fazer melhor do que Deus. Mas vai chegar um dia, amados, em que não será mais possível fazer isso. E daí não adianta mais. O momento é agora. Hoje é o dia que o Senhor te deu. Então, hoje é o dia que o Senhor bate na tua porta e diz, eu quero fazer uma obra linda, eu quero fazer uma obra extraordinária, eu quero mudar a tua história, eu quero abençoar a tua vida, mas você precisa abrir a porta para que eu possa entrar. Porque ainda te falta uma coisa. O que está faltando, irmão? Ou está tudo bem? Está tudo certo? Está tudo certo? Então está tudo certo. Mas está tudo certo mesmo? Ou será que nós temos medo de olhar para dentro de nós, de examinar-nos a nós mesmos? Vamos fazer uma reflexão. Fecha teus olhos. Pensa por alguns instantes. Peça ajuda do Espírito Santo. Ele tem poder de te ajudar. Deixa Ele agir agora. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. Do que aquilo que nós sequer imaginamos. Ele vai além. Senhor querido, toque agora essa vida com tua graça, com tua presença. Traz à tona, traz ao coração, traz à mente, Senhor amado. Coisas que precisam ainda, Senhor amado, ser tocadas, ser mudadas na vida do meu irmão, da minha irmã. Essas pessoas que se encontram aí, Senhor amado, quem sabe, angustiadas, em dúvidas, com situações, Senhor amado, quem sabe até, Senhor, emocionais, mas porque muitas vezes não somos capazes, Senhor amado, de nos abrir totalmente, de nos lançar aos teus pés e derramar o nosso coração por inteiro. Como diz a tua palavra em Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Muitas vezes estamos rasgando só aquilo que é aparente, Pai. Aquilo que os olhos veem. Mas não estamos rasgando diante de Ti aquilo, Senhor, que realmente precisa ser rasgado, precisa ser lançado, derramado. Visita essa família, visita essa pessoa, visita essa vida agora. O Senhor é Deus que tudo vê. Teus olhos vão além dos nossos. Teus pensamentos vão mais altos do que os nossos. Contemple esse coração que busca a tua face agora. E a minha oração por essa vida é para que ela seja curada.
para que ela seja restaurada, seja liberta, seja alcançada agora. Que esse coração se abra para ti, em nome de Jesus. Sara, Senhor, cura, liberta, transforma, renova, traz à tona, Senhor. Entra, Senhor, entra agora. Entra nessa situação, entra nessa vida. Entra, Senhor, nessa área dessa vida que está se abrindo para ser curado, para ser liberto, para ser iluminado, para ser dissipado as trevas, a escuridão, para ser liberado o perdão, para ser arrancado toda amargura, toda mágoa, toda revolta, todo ressentimento, para ser transformada essa história de miséria, essa história de pobreza, de sofrimento. Age agora, Pai. Essa pessoa que durante toda a sua vida vem passando por uma situação constante, Senhor, de sofrimento, de dor, alcance agora, transforma agora, muda a mente, o coração dessas pessoas agora. Eu abençoo essas pessoas onde quer que elas estejam, que o Teu Espírito Santo esteja com elas, e eu peço tudo isso em nome de Jesus, porque só em Jesus somos capazes de fazer alguma coisa. É no nome de Jesus. E eu abençoo a vida de cada um. Amém. Amém. Eu creio no poder da mudança que vem pela palavra, que vem pelo Espírito. Quero orar por vocês que são membros ali da Igreja Quadrangular 78, ali do Monte Santo, Almirante Tamandaré, onde eu sou pastora. E eu gostaria de orar por você que tem o teu dízimo em casa, não pode levar na igreja. Tem a sua oferta, né? Aí quando você tiver a oportunidade, você pode enviar ou você pode mandar, se tiver condições de ir. Nós estamos ali, terças, quintas, domingo, das terças e quintas às 20 horas e no domingo às 19 horas. E esses são os nossos cultos presenciais. E aos sábados nós temos discipulado para jovens e para adultos. Vocês são nossos convidados. Queridos, vamos orar agora. Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa que tem trazido suas ofertas, seus dízimos à tua casa. Que o Senhor alcance com tua graça, com teu amor. E nós consagramos para a tua obra em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essas pessoas que ficaram aí, ouviram a tua palavra. Fica com elas, abençoe, guarda, livra a família de todo mal. Cerca essa casa com tua cobertura e proteção, dando livramento. Também peço pelo desempregado, para aquele Senhor amado que está em busca de um emprego, que o Senhor abra as portas e abençoe. Que o Senhor alcance todo o teu povo com paz e que todos tenham uma semana de vitória e de bênção. E assim nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em o nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós hoje e sempre. Um grande abraço.